Investir no exterior é de fato um movimento que exige sofisticação e estratégia, mas sem a estrutura tributária correta, esse movimento pode se converter rapidamente em um custo desnecessário. Eu sou Guilherme Henrique da eRentave e hoje você vai desvendar as mudanças cruciais na Lei 14.754 de 2023, aprender a declarar de forma eficiente seus ativos no exterior, seja ações, offshores ou trusts, entender os erros mais comuns e principalmente como proteger e otimizar seu patrimônio global com inteligência e dentro da legalidade. Para continuar recebendo insights como esses diretamente na sua caixa de e-mail, inscreva-se na nossa newsletter semanal. O link está aqui na descrição. A partir de 2024, a Lei 14.754 entrou em vigor, marcando uma virada significativa na tributação de investimentos no exterior. Ela implementa o regime de tributação periódica para as entidades controladas no exterior, como holdings, offshore, trust, que possuem rendimentos passivos, pense em juros, dividendos e aluguéis. Ela também alterou a forma como pessoas físicas apuram, declaram e pagam impostos sobre os seus investimentos lá fora. Uma das principais novidades é que, a partir de agora, mesmo que uma offshore não distribua lucros, o rendimento apurado até 31 de dezembro será tributado automaticamente em 15% no ano seguinte. Ou seja, em 2025, o lucro de 2024 da sua offshore será tributado independentemente de você ter recebido esses valores. No caso do trust, que são relações fiduciárias, onde o trustee, que é o administrador, detém ativos em nome de beneficiários, a Receita Federal passou a considerar esses bens como se fossem do próprio beneficiário, que deve declará-los imediatamente. A nova lei trouxe uma distinção crucial entre dois tipos de offshore, a opaca e a transparente. Compreender essa diferença é fundamental para o seu planejamento tributário. Na offshore opaca, a tributação acontece anualmente, com uma alíquota de 15% sobre o lucro apurado, independentemente de haver distribuição. Vamos para um exemplo prático. Imagine que a sua offshore opaca investiu em um fundo de ações e ao final de 2024 obteve-se um lucro de $100 mil. Mesmo que esse lucro não tenha sido distribuído para você em 2025, você pagará 15% de imposto de renda sobre esses $100 mil. A declaração desse tipo de offshore é mais simples no programa da Receita. Você informa o valor total investido na offshore, suas variações cambiais e patrimoniais, sem a necessidade de detalhar cada ativo individualmente dentro dela. A valorização de ativos, mesmo que você não os venda, é tributada anualmente. Por outro lado, eventuais prejuízos podem ser compensados em exercícios futuros, o que é um ponto importantíssimo para levar para o planejamento. Se você, porventura, reduzir o seu capital da offshore, o imposto incide apenas sobre o ganho cambial, não sobre o montante principal que está retornando para você. Se você transferir ativos que já são seus para a offshore, o IR será calculado sobre a valorização que esses ativos tiveram até a data dessa transferência. É como se você tivesse vendido esses ativos para a sua offshore. Já na offshore transparente, a tributação ocorre de forma diferente, somente quando a realização do lucro, ou seja, quando o ativo ele é efetivamente vendido. Vamos aqui para um segundo exemplo. Sua offshore transparente comprou ações em 2024 de uma empresa e as vendeu agora em 25, gerando um ganho de capital de $100 mil. Somente nesse momento da venda, em 2025, é que o lucro será contabilizado e não anualmente sobre a valorização que porventura teve em 2024. Não há tributação anual automática sobre os lucros não distribuídos ou sobre a valorização não realizada desses ativos na offshore transparente. Dividendos e juros recebidos são tributados no ano em que são efetivamente recebidos. Os prejuízos apurados nas vendas podem ser compensados futuramente com ganhos futuros, de forma semelhante à opaca. Ao transferir ativos da sua pessoa física para a offshore transparente, o custo histórico do ativo é preservado, sem tributação imediata sobre essa valorização pré-existente. No entanto, a declaração de imposto de renda existe
existe um detalhamento maior na offshore transparente. Você deve declarar ativos por ativos, identificando que cada um deles faz parte de uma estrutura da offshore. A principal diferença, então, entre investir via pessoa física e por uma offshore é clara. Enquanto na pessoa física tem a tributação apenas na venda ou no recebimento de proventos, as offshores e trusts, em muitos casos, antecipam o imposto de renda anualmente. Isso torna o planejamento tributário com a E-Rentave não apenas importante, mas essencial. Além da eficiência tributária, a escolha entre uma offshore opaca ou transparente, ou até mesmo a utilização de um trust, se conecta diretamente ao planejamento sucessório. Para muitos investidores com patrimônio global, a preocupação em como os bens serão transmitidos às futuras gerações de forma eficiente e sem burocracia excessiva é tão grande quanto a rentabilidade. Estruturas no exterior, quando desenhadas com inteligência, podem simplificar a transferência de ativos, reduzir custos sucessórios, como por exemplo inventários complexos em diferentes jurisdições e, em muitos casos, oferecer maior privacidade e proteção contra litígios. Por exemplo, um trust pode assegurar que seus bens sejam geridos de acordo com suas vontades, mesmo após a sua partida, garantindo suporte aos beneficiários por gerações. A flexibilidade dessas estruturas permite, inclusive, a criação de regras específicas para a distribuição e gestão do patrimônio, evitando disputas familiares e assegurando a perpetuidade do seu legado. A nova Lei 14.754 não é apenas uma questão de preenchimento de formulários. Ela deve impactar diretamente suas decisões de alocação de ativos no exterior. Antes, a postergação do imposto sobre o lucro não distribuídos em offshores era uma vantagem significativa. Agora, com a tributação automática de 15% para offshores opacas, a análise de custo-benefício de manter certos tipos de investimento dentro ou fora dessas estruturas se torna crucial. Por exemplo, ativos que geram alto rendimento passivo, como aluguéis ou juros, podem ter sua rentabilidade líquida alterada por esse novo regime. Será que é mais vantajoso mantê-lo sobre a estrutura de uma offshore opaca ou seria melhor realocar para ativos que se enquadram mais na lógica da offshore transparente? Ou até mesmo em investimentos direto como pessoa física para postergar esse imposto? Essas são as perguntas que a E-Rentave ajuda a responder, analisando o seu portfólio atual e futuro para maximizar a eficiência tributária sem comprometer a sua rentabilidade. Ao declarar investimentos no exterior, você continua utilizando a ficha Bens e Direitos. No programa da Receita Federal, a grande novidade que chega em 2025 é que o mesmo campo agora permite que você informe de forma mais detalhada e centralizada, além da posição de 31/12 dos anos, os lucros e prejuízos no exterior, o imposto pago ou retido lá no exterior e os lucros e dividendos recebidos lá no exterior. Vejamos outro exemplo. Suponha que em 2024 você teve um lucro de $50 mil com a venda de ações no exterior e teve ali a retenção de imposto de $7 mil. Em 2025, ao preencher a sua declaração, você não só informará o saldo da sua conta ou o valor das ações, mas também esses $50 mil de lucro e também o imposto que já foi retido lá fora. Tudo no mesmo local dentro da ficha Bens e Direitos. Isso significa que não haverá um novo formulário, mas a exigência de muita informação e de forma mais granular. A omissão de ativos, o uso do câmbio incorreto, a falta de extratos ou o uso indevido dos instrumentos da Receita Federal, como carnê-leão, ao invés da declaração de imposto de renda, pode gerar multas pesadas. Lembre-se, a Receita Federal intensificou o cruzamento de dados, especialmente por meio do sistema CRS, Common Reporting Standard. O CRS, ou Padrão Comum de Comunicação, é uma norma global desenvolvida pela
pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Seu objetivo é claro: combater a evasão fiscal, estabelecendo um padrão para a troca automática de informações financeiras entre os países participantes. Ou seja, as informações sobre os seus investimentos no exterior estão cada vez mais acessíveis às autoridades fiscais brasileiras. Um ponto importante: dividendos recebidos no exterior são tributáveis no Brasil e devem constar na sua declaração de imposto de renda. E atenção, às vezes o imposto retido lá fora pode superar a alíquota brasileira de 15%, mas essa diferença, infelizmente, não é restituível. Para evitar erros e não cair na malha fina, aqui estão algumas dicas fundamentais da eRentave para você. 1. Organize seus extratos e informes financeiros ao longo do ano. A proatividade é a sua maior aliada. 2. Escolha plataformas e, principalmente, profissionais que dominem essa nova legislação. A expertise faz toda a diferença. 3. Defina sua estrutura de investimento com sabedoria, seja na pessoa física, offshore ou trust, sempre com o acompanhamento de um assessor especializado ao seu lado. 4. Se você já tem ou pretende ter uma offshore, avalie cuidadosamente qual o melhor regime para o seu caso: o opaco, que tributa o lucro independentemente da distribuição, ou o transparente, que tributa como pessoa física, mas dentro de uma estrutura que pode oferecer uma blindagem patrimonial. A escolha correta pode gerar economia significativa. Muitos de nossos clientes buscam não só a rentabilidade, mas também a blindagem patrimonial. E aqui é fundamental entender que a nova lei, embora traga desafios tributários, não anula o potencial de proteção que as estruturas como offshores e trusts podem oferecer. A blindagem patrimonial se refere à proteção dos seus ativos contra riscos inesperados, como litígios, dívidas ou instabilidades políticas e econômicas. Uma offshore ou um trust, quando constituídos em jurisdições estáveis e com a devida assessoria legal e tributária, podem atuar como uma fortaleza do seu patrimônio. Eles separam seus ativos pessoais de riscos empresariais ou outros eventos imprevisíveis, garantindo que o seu legado esteja seguro para você e para a sua família. A eRentave não apenas cuida da parte fiscal, nós ajudamos a arquitetar essa proteção, garantindo que seus investimentos no exterior sejam não apenas rentáveis, mas também seguros. Declarar investimentos no exterior é como afinar um instrumento de alta precisão. Um movimento que parece silencioso, mas é absolutamente essencial para a harmonia do todo. Na eRentave, nossa missão é arquitetar essa sofisticação fiscal com previsibilidade, inteligência e segurança. Se você investe no exterior, com ou sem offshore ou trust, precisa desse nível de cuidado e inteligência. Receba insights valiosos como este, que fazem a diferença na gestão do seu patrimônio, toda semana na sua caixa de e-mail. Inscreva-se agora na nossa newsletter. É gratuita, direta ao ponto e feita sob medida para quem valoriza tempo, controle e legado do seu patrimônio. O link está na descrição e também fixado nos comentários. Até a próxima!